do rubro-negro, que joga amanhã pela Copa do Brasil. Só quinta. Quinta-feira, perdão, contra o Atlético Paranaense, mas tem reforço chegando, né? Hoje, já nos aeroportos, acompanhando mais um dia de aeroporto. Flamengo e Atlético Mineiro, né? Eu falei Atlético Paranaense, é o adversário do São Paulo também é na quinta-feira. Flamengo e Galo, segundo dos 3 jogos, né? Tivemos pelo Campeonato Brasileiro, jogo na quinta-feira, o jogo de volta semana que vem, mas porque virou setorista de aeroporto, hein, meu amigo? Todo dia, né, tem um reforço para receber aqui no Rio de Janeiro. Hoje teve mais um, bem-vindo. Tudo bem, Camila, Henrique, todo mundo que está na área aqui com a gente. Hoje chegou a grande contratação, vamos dizer assim, do Flamengo na janela. É a maior contratação de sua história, né? O Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid, comprado por 22 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais. Fixos ainda, tem meta, se ele bater essa contratação ainda fica mais cara depois. Mas é um jogador que o Flamengo está apostando muito, né? Que tem características que a comissão técnica do Felipe Luiz aprecia muito, um jogador que estava super valorizado na Europa, e o Flamengo investiu pesado nele, chegou hoje, atrasou muito o voo, era para ter chegado de manhã, o voo já foi chegar já de tarde, quase 1h da tarde. O Henrique estava até comentando aqui com a gente que quase chegou com ele, quase cruzou, trovei, né? Chegando também no aeroporto hoje. Mais um reforço que... Achei que você tinha ido receber o Henrique. Tá vendo? Podia. Seria um prazer, né? Botar a resenha forte aí no carro. Mas é um reforço que está, assim, empolgando muito a torcida do Flamengo, que já está acostumando a ver as apresentações também. Hoje tivemos o Emerson Royal apresentado no Ninho do Urubu. O Saúl, que já chegou, ainda vai ser apresentado. Não, perdão, o Saúl também já foi apresentado. Quem está chegando também amanhã, Carrascal. Então, assim, mais um dia de aeroporto para torcedor do Flamengo. Direto, Carrascal também chega amanhã. Outro reforço também muito aguardado. Foi até o primeiro a ser acertado, mas o último que está vindo, que o Dínamo de Moscou demorou a liberar. Estava contratando o Rubens do Galo também para só depois liberar o Carrascal. Então, assim, o Flamengo agitando muito o mercado. E eu não sei te dizer se o Flamengo vai parar por aí não, sabe? Porque muito se fala no bastidor que pode ter mais alguma surpresa. O Flamengo já sondou alguns centroavantes, né? Já sondou o Tati Castellanos da Lazio, a Lazio não quis abrir negociação. O Lucas Beltrán, que era do River Plate, está na Fiorentina, o Flamengo também sondou, não foi algo que só embrionário, o Flamengo não foi para frente, mas assim, essa sondagem a centroavantes deixa a gente com um sinal ligado aí que o Flamengo pode... Estão olhando, né? Estão olhando. Você está perguntando que algum interesse você tem, né? De repente, uma situação melhor. Enfim, acho que o Noel trouxe muito bem por falar da principal contratação da janela, mas a gente pode colocar como uma das principais contratações da história, porque a gente está falando da contratação mais cara da história do Flamengo, né? Envolvendo aí quase 150 milhões de reais. E um jogador jovem, né, Richarlison? Além de ser uma contratação que vem do mercado europeu, ele estava, né, o Atlético de Madrid pensando em emprestar o Samuel Lino, não estava mais nos planos para essa sequência de temporada, mas é um jogador de 25 anos, com mercado no futebol europeu, e não à toa chega por essa quantia exorbitante ao rubro-negro. Por isso, tanto, talvez, dessa expectativa por esse jogador no Flamengo. Né? E eu acho que, além da expectativa, o que me chama a atenção é que o Felipe Luiz deve ter pensado na versatilidade que o Samuel Lino pode dar para a equipe dele, né? Porque ele é um destro, que ele gosta muito mais de jogar do lado esquerdo e jogou assim grande parte da temporada no Atlético de Madrid, mas ele também pode fazer uma função que hoje é essa lacuna deixada pelo Gerson, que é do lado direito, né? Fora que ele pode atuar em qualquer posição ali do meio-campo, sendo até um lateral de um ala, se o Felipe Luiz quiser colocar uma linha de 3 zagueiros. Agora, a expectativa vai ser muito grande para saber como ele vai ser utilizado e o que ele pode acrescentar para esse time do Felipe Luiz. Eu estou muito curioso, porque realmente os números são absurdos, né? Para um jogador que até então não é um jogador de seleção brasileira, né? Por enquanto, né? Era até um pedido, né, no Atlético de Madrid, que ele tivesse oportunidades ali ainda. Será que nosso Ancelotti vai estar de olho, ou estava de olho, já estava meio que pesquisando esse atleta? Enfim, para o Flamengo é mais um jogador que vem para abrilhantar ainda mais esse elenco que é absurdo. Não só ele, mas o Saúl, o próprio Carrascal que está chegando. Cara, é um Flamengo que quer ganhar tudo. Tá escrito, tá estampado aqui. O Flamengo quer ganhar tudo que vai participar. Agora, há algumas enrascadas quando você traz muitos jogadores de muita qualidade. É o ego, é o ambiente, é as oportunidades,
é o que ele vai ser utilizado, aonde ele vai ser utilizado. Agora, eu não tenho dúvida que o Samuel Lino vai abrilhantar o nosso futebol brasileiro. É um jogador com muita qualidade e você trouxe, ou pontuou muito bem, muito jovem, de 25 anos, muito jovem, tem muito futebol pela frente. Na minha humilde opinião, ainda nem alcançou o ápice do jogador de futebol, que é entre 28, 29 anos ali que o cara alcança todas as valências necessárias. Sobretudo ponta, né? Porque ele tem a maturação tática e técnica máxima e fisicamente ele ainda está muito bem, né? E é absurdo, né? Porque você traz um jogador de 25 anos que ainda tem algo a acrescentar, principalmente em questões físicas. Os anos de Europa, com certeza, deram uma inchada ainda mais naquilo que é normal para um jogador de futebol, né? Essa questão de você jogar em futebol diferente, competitividade diferente, ligas diferentes, campeonatos diferentes. E aí você vem para o futebol brasileiro, onde vai te exigir um pouco mais de intensidade e continuidade, por causa do nosso calendário que é horroroso. Vamos ver o que Samuel Lino tem para nos apresentar, mas é uma belíssima contratação do Flamengo. Um ponto que o Richarlison traz, Henrique, que eu acho que vale também o debate, ou no mínimo o questionamento, né? Porque a gente ouviu, e o Noel pode confirmar também, que um dos pontos que fizeram o Samuel decidir pelo Flamengo, além do alto salário, né? Mas questão de visibilidade para a seleção brasileira. A gente viveu um período do Dorival Júnior em que muitos atletas que atuavam no Brasil foram convocados. Do Ancelotti, a gente tem um recorte muito curto, né? De chegando ali, fazendo convocações com uma semana de anunciado como treinador. Dá para dizer que os jogadores que estão voltando para o mercado brasileiro nesse momento vão ter assim, um olhar tão próximo da seleção com um novo treinador? Nós estamos um ano da Copa, né? Sim. Então, assim, quem jogar bem nessa temporada aumenta a sua chance de estar na lista final. E Samuel Lino, o próprio Danilo, que veio para o Botafogo, também é um jogador que tem um histórico curtinho em seleção. Esses caras que tinham caminho na Europa e escolheram voltar, estão apostando que vão fazer uma temporada aí avassaladora para poder estar numa lista final. Só sobre o Samuel Lino, é verdade que na última temporada ele perdeu espaço no Atlético de Madrid, mas eu acho que é menos culpa dele e mais culpa de uma decisão tática do Simeone. O Simeone passou a jogar com um terceiro meia pelo lado esquerdo, então ele perdeu algum espaço. O Simeone tinha Depou, Coque, Barrios, que fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, e o Gallagher. Ele começou a jogar com 3 desses 4 caras. Eu acho até que ele trouxe o Almada para ser esse meia pelo lado esquerdo. Ele queria uma característica diferente. E o Samuel Lino é mais ponta, um jogador mais de 1 contra 1. Há 2 anos, na temporada 23-24, ele jogou muito bem, até como um ala pela esquerda. O Atlético usava mais 3 zagueiros. Ele era um ala pela esquerda, ele baixava até o fim para formar a linha de 5. A disciplina tática muito grande. E o Rick falou da competitividade que o cara agrega jogando lá. Eu acho que isso aí vai ser um diferencial para ele. Para mim, caminho aberto para ser o ponto esquerda titular do Flamengo. É bem verdade que o Flamengo tem nome ali para ponta esquerda, tem o Bruno Henrique, por exemplo, que é um jogador histórico do clube. Mas eu acho que pelas características, pelo equilíbrio que o Felipe procura muito no time, o Flamengo do Felipe Luiz é muito mais sobre defesa do que sobre ataque. O ataque do Flamengo é bom, mas a defesa do Flamengo é ótima, porque acho que é um funcionamento coletivo muito bem feito. O Felipe traz um cara para preencher a lacuna do lado esquerdo, de ser um cara que vai te ajudar equilibrando defensivamente, e vai ganhar jogo para você também no 1 contra 1, numa assistência, numa jogada de finalização a partir do lado esquerdo. Acho que com a contratação cirúrgica, a gente pode discutir no máximo ali o preço, mas a gente sabe que o Flamengo financeiramente está muito estável. Então, assim, mesmo que você sinta que você pagou um pouco a mais, você tem esse dinheiro para pagar e se der certo é uma bomba. Você resolveu o teu problema. Então, acho que essa contratação tem tudo para impactar bastante, mas é bom acender um pontinho de atenção, né? Porque vem de uma temporada que ele desempenhou menos do que nas anteriores. Nada que não possa ser recuperado no contexto certo aqui. A gente vai acompanhar também, né, a chegada e a adaptação do Samuel Lino e dos outros reforços do Flamengo.